Na nossa 18ª aula de imunologia, vamos para a segunda parte de maturação de linfócitos B, que nesse tópico aqui a gente vai falar rapidamente sobre o editoramento de receptor de cadeias leves e vamos falar também da subpopulação B1 de linfócitos B. Esses dois tópicos vai ser dois tópicos que a gente vai falar bem rapidamente aqui nessa aula e obviamente eu não coloquei na aula passada para não ficar uma coisa tão pesada, tão maçante. Nessa aula aqui a gente vai discutir esses dois pontos que são bem rapidinhos, bem bacanas de ver, beleza? Então, começando aqui falando da parte de editoramento de receptor, além da seleção negativa das células B maduras, as células B imaturas podem passar por um processo chamado de editoramento de receptor. Então, a gente viu na aula passada, no momento em que a gente tem a parte de diferenciação de um pré-linfócito B para uma célula B imatura, as vias de recombinação tanto das cadeias leves kappa e lambda. Então, a gente tem todo esse processo de recombinação. Primeiro, a cadeia kappa ela sofre uma recombinação. Se ela recombinar corretamente, a cadeia lambda não vai recombinar. Agora, se a cadeia kappa ela recombina errado ou não recombina, isso dá um sinal para a cadeia lambda poder recombinar. Agora, se tanto a cadeia kappa e a cadeia lambda não recombinam, isso desencadeia um processo de apoptose na célula B imatura. Porém, esse processo de apoptose ele só vai acontecer de fato depois de ocorrer a editoração do receptor de célula B, que é o receptor que vai ser aquele completo que tem as cadeias leves e pesadas das imunoglobulinas. Então, tem que ter esse processo de editoração para, de fato, mostrar que se não ocorrer nenhuma outra coisa que seja possível reparar essas cadeias, então aí ele vai sofrer o processo de apoptose. Como é que funciona esse processo de editoração? Bom, então a gente tem a nossa célula B imatura, e ela promoveu a recombinação VJ tanto das cadeias kappa ou das cadeias lambda. Então, tem aqueles segmentos que são variáveis, que são importantes para a função das cadeias leves, ocorreu a combinação. Beleza. Só que, nas duas ocasiões, teve um defeito de recombinação. E aí, o que vai acontecer? Nesse estágio da célula B imatura, que ocorreu a recombinação, mas não foi funcional, ativa-se novamente a proteína RAG, que vai desempenhar a recombinação dos segmentos V e J das cadeias leves. Obviamente a RAG ela faz a recombinação somática de todos os segmentos de DNA das imunoglobulinas e dos TCRs, beleza? Então ocorre essa reativação e pode acontecer novamente dois eventos. Ou o segmento VJ fica reeditorado e funcional e ele passa a ser o segmento incorporado e aí não vai ter modulações na cadeia lambda, ou a cadeia lambda sofre uma reeditoração porque a cadeia kappa não foi reeditorada e aí ela se incorpora como cadeia leve das imunoglobulinas. E obviamente se ocorrer um defeito ainda nessa reeditoração das cadeias, não se sabe muito bem quantos eventos de reeditoração vão acontecer, mas se ocorrer um defeito e ver que tem que ficar reparando o tempo todo, essa célula ela fica inviável e ela desencadeia um processo de morte celular. Então tem esse processo de reativação da RAG para reeditorar as cadeias leves das imunoglobulinas. Então é uma etapa adicional para permitir que aquela célula não seja descartada caso exista uma hipótese de recuperação daquela célula para ela ser funcional e responder contra antígenos não próprios, beleza? E aí falando rapidamente, aqui bem rapidamente dos linfócitos B1, esses linfócitos, essa subpopulação de linfócitos B1, são linfócitos B que expressam a molécula CD5. Veja, a CD5 está muito presente em linfócitos T, mas não está presente nos linfócitos B convencionais, né? E difere das células B convencionais por possuírem repertório muito limitado de segmentos V, ou seja, em todos os genes dos linfócitos B, seja da produção de cadeia pesada ou seja da produção de cadeias leves, os segmentos V, esse repertório ele é muito limitado. E foi observado que estas células secretam IgM espontaneamente contra polissacarídeos bacterianos sem passar inicialmente por um estágio de imunização. É o que nós chamamos de anticorpos naturais. Então, ou seja, essas células estão numa população muito pequena no nosso organismo, mas ela está ativamente produzindo IgM. Geralmente, o nosso organismo ele pode sofrer uma infecção sem necessariamente desencadear uma inflamação. Por quê? Supondo que um micro-organismo XYZ, que produz um polissacarídeo, acaba caindo na nossa circulação, mas por ter esses IgMs produzidos espontaneamente, pode ser que eles sejam inativados rapidamente.
E necessariamente não precisa de imunização, visto que a recombinação dos segmentos V, D e J das cadeias pesadas das imunoglobulinas dos linfócitos B1 e VJ das cadeias leves permitem esse reconhecimento dos polissacarídeos bacterianos. Então, ainda está entendendo um pouco melhor a função dos linfócitos B1, mas sabe que eles têm uma parte de imunidade natural por produzir anticorpos naturais sem precisar de imunização. Provavelmente, esses linfócitos B também têm uma função patológica, como produzir anticorpos contra antígenos próprios. Ainda não se sabe bem a sua função, mas já estão observando que eles têm também uma resposta importante na autoimunidade. Beleza, pessoal?